Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, esteja em você e que a comunhão do Espírito Santo preencha a sua vida em todos os sentidos, seja ele físico, seja ele espiritual, emocional e social. Que a mão do Senhor hoje seja levantada sobre você para te dar alegria, paz e plena felicidade. Amados, eu quero agradecer a todos vocês por compartilhar os vídeos, por deixar o like e por assistir os vídeos até o final. E se você não é inscrito ainda no canal, não esquece, deixa o joinha, compartilha, assiste até o final, mas se inscreve também no canal. Eu costumo dizer em todos os vídeos anteriores aí que esse é um canal dirigido pelo Espírito Santo. Então Deus fale com você, Deus toque em você e Deus derrame sobre você bênçãos sem medidas. Amém? Deus é contigo, louve a Deus. As cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo para testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão para ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nosso querido Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. Eis-nos aqui, ó Deus, na Tua presença. Que cada pessoa que está vendo esta mensagem, Senhor, que está assistindo a esta oração, que está participando deste momento de oração, sejam alcançados pelo Senhor.
sejam abençoados pelo Senhor, sejam transformados pelo Senhor. Acima de tudo, ó Pai, sejam assistidos também pelo Senhor, em nossas lutas, em nossas dificuldades, em nossos sonhos, em nossos projetos, em nossos relacionamentos, que sejamos assistidos por Ti. Ou seja, que a Tua mão poderosa esteja sobre nós, guiando-nos pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça, pelo caminho da santidade, acima de tudo pelo caminho da obediência ao Senhor. E que nesse caminho o Senhor, em Jesus Cristo, supra cada uma das nossas necessidades. Se temos necessidades de saúde, necessidade de pão, necessidade de trabalho, necessidade de bons relacionamentos ou de resolução de conflitos, que a mão poderosa do nosso Deus nos torne próspero e bem-sucedido aonde a gente for. Nós te suplicamos a tua bênção agora para estudarmos a tua palavra, que a mensagem do livro do Apocalipse preencha o nosso coração e o nosso desejo de estar também perto de ti. Assim como o Senhor deseja estar perto da gente. Assim como o Senhor nos ama, que a gente possa desenvolver esse amor como uma resposta ao teu amor em uma vida de santidade e obediência. Nós oramos agradecidos no poder do Espírito Santo, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. A gente vai demorar um pouco de sair do capítulo 1, porque cada vez que a gente lê esse capítulo, mais a gente entende, mais a gente aprende desse Deus maravilhoso, desse Deus interessadíssimo em minha felicidade e Deus interessado em tua felicidade. Nós começamos a mensagem do Apocalipse com a história de que é possível ser feliz neste mundo e a felicidade do ponto de vista de Deus é diferente da felicidade proposta por este mundo. E aí Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 5, a gente vai ler todos os 5 versículos e a gente vai se debruçar em alguns detalhes desses versículos para o nosso aprendizado maior aqui no livro do Apocalipse. O título do capítulo, o título do livro, o autor e o assunto do livro: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a João. Aqui nós temos 4 personagens no contexto do Apocalipse. Nós temos o próprio Deus, Jesus Cristo, o anjo e João. O qual João, né, que está falando de João, atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, João, na sua vida e caminhada com Deus, ele confirmou o testemunho de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é como um prego fixado na rocha, ou como um prego fixado numa parede. Firme, inabalável, verdadeira. E aí o versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aqueles que guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Eu não vou explicar o final do verso 3, porque o final do verso 3 eu quero combinar com você para a gente analisar junto com o versículo 7. Alguns meses atrás, os cientistas que criaram um relógio em 1947, criaram o relógio do fim do mundo, ou o relógio do juízo final. O engraçado desse relógio é que ele está sendo ajustado para mais ou para menos. Por exemplo, em 1983, o relógio foi ajustado para longe. Por quê? Porque fim da Guerra Fria, queda do Muro de Berlim, união das duas Alemanhas. Então, o
o povo imaginou que ali a paz estava sendo construída. E, olha, se a paz está sendo construída, aí vai nascendo os movimentos também, ou seja, vai ganhando relevância os movimentos naturalistas, panteísmo e tantos outros ismos aí, humanismo, socialismo, vão ganhando vulto e relevância na sociedade, e as pessoas pensam que o mundo pode ser salvo através da paz e da união entre os povos. Ou o mundo pode ser destruído pela guerra, pelas armas químicas. E agora, com a guerra da Ucrânia e a Rússia, ou da Rússia contra a Ucrânia, e a Rússia ameaçando usar armas químicas, armas nucleares contra a Ucrânia, então os cientistas disseram que o relógio está chegando perto da meia-noite. E então eles ajustaram o relógio para 1 minuto e 30 para o juízo final, ou para o fim do mundo. Amados, quando a gente for estudar o versículo 3, combinado com o versículo 7, você pode ter certeza que não é esta a profecia apontada pelo Apocalipse. A profecia do Apocalipse, a profecia do Apocalipse começa com esperança. Por isso a mensagem do Apocalipse começa com bem-aventurança, começa com felicidade. A história deste mundo é a história de um Deus que ama e está disposto a sacrificar-se e a sacrificar a própria história dele para estar perto dos seus filhos, para resgatar seus filhos. O livro do Apocalipse, embora fale de 7 pragas, fale de Armagedon, fale de bestas, fale de união entre os 3 poderes da terra, né? Espiritismo, cristianismo apostatado e ateísmo, Deus observa esses movimentos, observa toda a história, e Deus está no controle. A história dessa terra não termina com catástrofe, termina com resgate. A história dessa terra não termina com destruição, termina com renovação, novo céu e nova terra. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem de esperança, não é uma mensagem de catástrofe, de destruição. Hoje eu estava vendo as reportagens sobre o relógio do fim do mundo, como as pessoas hoje estão amedrontadas. E as pessoas estão amedrontadas, inclusive, em relação ao próprio livro do Apocalipse. Porque líderes religiosos dizem que esse versículo 3 aqui, o fim está próximo, é confirmado pela ciência. Só que a ciência não aponta para o retorno de Jesus Cristo, do versículo 7. A ciência aponta para catástrofes. Maremotos, terremotos, inundações, bomba nuclear, guerra química. A Bíblia aponta para a vinda do rei, a vinda do Senhor da história. Vamos ler o verso 4. Isso aí é uma outra mensagem. Eu estou só adiantando para você aqui, mas na verdade a gente vai estudar junto com o versículo 7, tá bem? O versículo 4 diz assim: João, ele se dirige às 7 igrejas. Já expliquei que 7 igrejas existiram, elas são literais, mas se refere a 7 períodos do povo de Deus na história deste mundo, até a volta de Jesus Cristo. Graça e paz a vocês outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que assiste diante de Deus, ou estão diante do trono de Deus.
e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Amados, o texto ele é complexo, mas é simples de entender. Primeiro, a gente tem que entender que Apocalipse é a revelação de Deus. Ou seja, é o testemunho de Deus. É o testemunho de um Deus presente, onisciente, onipotente, eterno, imutável e amoroso. Esse Deus eterno, amoroso, imutável, onisciente, onipresente, onipotente, ele vai dar testemunho de si mesmo. Ele vai se revelar. A palavra Apocalipse significa revelação. Deus vai se revelar ao mundo. E aí o texto começa dizendo: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Na verdade, o Apocalipse é a revelação de Deus a nós. Agora, Deus vai se revelar como? E aí, algumas pessoas hoje, elas dizem que Deus se revela de 4 maneiras. Deus se revela pela criação. Aí a gente olha para a natureza diz que há um Criador. A própria natureza testifica de que Deus é o Criador de todas as coisas. Quando a gente olha para uma borboleta, quando a gente olha para uma árvore, e aqui atrás de mim você vê uma árvore enorme, ela tem mais ou menos uns 35 metros de altura. Aqui do lado também tem uma outra que, infelizmente, o cupim a destruiu, mas só tem o tronco. O tronco deve ter uns 6 metros de altura, 6 ou 7 metros de altura. Aqui na minha frente tem uma outra árvore também altaneira, esperando aí os seus 50 metros de altura. Aqui do lado tem uma outra árvore centenária, que é preciso uns 5 homens para abarcá-la. E essa árvore que está aqui do meu lado, ela traz as marcas do tempo, das queimadas, da depredação, das agressões que ela sofreu, de homens que infelizmente não valorizam a natureza. Mas ao olhar para uma árvore, ao olhar para uma planta, para uma flor, cada uma com seu matiz, cada uma com sua própria história de desenvolvimento. Você olha para uma folha, a gente percebe que isso não é obra do acaso. Não é obra do acaso. É obra de um Deus que criou todas as coisas. As pessoas dizem que Deus se revela através da história. E realmente a história do nosso planeta, desde Adão, ela tem um toque especial. Percebe-se uma mão invisível por trás de todos os acontecimentos da história. É a mão de um Deus que ama e que trabalha para a felicidade dos seus filhos. Deus não interfere na história, por favor, tá? Ninguém venha dizer que Deus é arbitrário, que ele é predestinalista, que ele já determinou os acontecimentos. Deus não determina os acontecimentos. Deus prevê os acontecimentos. Isaías 46, Deus diz que antes que aconteça. Isaías 43, Isaías 44, Isaías 45, Deus diz que antes de acontecer, Ele anuncia o que vai acontecer. Ou seja, Ele prevê os acontecimentos, ou seja, Ele prediz os acontecimentos para que a gente acredite em Deus. Para que a gente tenha certeza de que Deus é o Senhor da história. E Ele está conduzindo a história da maneira certa. Porque o final da história, diz Jeremias 29, é final feliz.
não é caos. Então a história mostra a mão de um Deus invisível conduzindo a história. Inclusive, eu posso até fazer um apelo para a gente aqui. Se Deus é o Senhor da história, e se Ele está conduzindo a história para um final feliz, a tua história está sendo conduzida pela mão de Deus para um final feliz? Ou melhor, a pergunta certa é, Deus está no controle da tua história? A tua história está sendo escrita também por Deus? Você está escrevendo a sua história com o auxílio da mão de Deus? Pense nisso. Deus se revela através da Bíblia. A palavra de Deus é a maior revelação que nós temos, palpável. Tá bem? Palpável. E a última revelação, a quarta revelação, é Jesus Cristo. Então, Apocalipse começa com a quarta revelação. Deus se revelando na história, Deus se revelando na criação, Deus se revelando através da palavra, pode levar você a questionar. Afinal de contas, hoje a ciência diz que tudo é fruto do acaso. A lei de Lavoisier diz que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a natureza é um constante revirar-se. Então a natureza vai se recriando, criando e se recriando naturalmente. Aí vem o naturalismo de Darwin, não é? Que dá origem às espécies através do naturalismo, da origem das espécies. Através de uma explosão cósmica, o mundo foi sendo criado através do nada. O nada criou alguma coisa e alguma coisa se tornou essa evolução que hoje a gente está vendo aqui, que caminha para uma perfeição. Mas se você observar aqui atrás de mim, né, você vai ver um monte de galhos secos, você vai ver que aqui na beira do rio tem muitas folhas secas e essas folhas nunca mais elas vão ficar verdes. O máximo que vai acontecer com essas folhas é elas virarem adubo. As minhocas vão se alimentar delas e aí vai adubar a terra e a terra vai favorecer o crescimento de outras plantas. Essa planta, essa árvore que está aqui do meu lado, que está morta devido ao cupim, ela nunca mais vai nascer uma folha verde nela. Então o mundo, de acordo com a ciência, nasceu do caos e caminha para a perfeição. De acordo com Deus, o mundo foi criado pelas mãos de um Deus perfeito. E esse mundo foi deteriorado, foi estragado pela mão humana. E agora Deus, agindo na história, agindo no ser humano, usando profetas para escrever a mensagem, a revelação de Deus, do amor dele por nós, ele quer dar a este mundo um final feliz. Vamos para Eclesiastes capítulo 7. Eu não estou inventando não. Tá? A Bíblia mostra, e eu creio na Bíblia, não é? A Bíblia mostra a mão de um Deus que criou. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Leia comigo. Aliás, o último versículo do capítulo 7 de Eclesiastes está escrito assim: eis que tão somente achei uma coisa. Eu descobri um fato, disse Salomão. Eu descobri uma verdade. E a verdade é que Deus fez o homem perfeito. O homem não é fruto do acaso. Não é fruto de uma lesma, de um protozoário, ou de uma célula que se juntou com outra célula, ou de um protozoário que se juntou com outro protozoário, né? Simplesmente a mão de Deus formou a mim e a você. O livro do Apocalipse revela esse Deus criador, esse Deus que envia Jesus Cristo como uma revelação. A quarta revelação de Deus para nós é Jesus Cristo. A primeira é a criação, a segunda é a história, a terceira é a palavra e a quarta é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi prometido na palavra.
Deus comprometeu a sua palavra com o ser humano. Eu vou enviar um cordeiro. Eu vou enviar o Redentor. Jesus Cristo vem para revelar a Deus. Revelar o amor de Deus. E aí Eclesiastes capítulo 7 diz que Deus criou o ser humano perfeito. Nós viemos da perfeição, caímos na miséria, né? Diz o texto aí, ó, Deus fez o homem perfeito. Em algumas versões vai dizer que Deus fez o homem reto. A palavra reto aqui é perfeito, em simetria, em esquadria, como você queira, né? Aí, e o homem se meteu em muitas astúcias, o homem se meteu em muitas encrencas, o homem se meteu em muitos problemas. Então, o mundo foi criado perfeito, por um Deus perfeito, para pessoas perfeitas. E, infelizmente, o Deus de liberdade permitiu ao homem escolher obedecer e ser feliz, ou desobedecer e trazer sobre si as consequências da desobediência. Quando hoje eu vejo teólogos, pastores, líderes religiosos dizendo que Deus só quer o coração, que Deus não se importa com o que você está fazendo, que no final Deus vai salvar todo mundo, isso é balela. A história de um Deus que sofre, a história de um Deus que se entrega, a história de um Deus que mata seu próprio filho para resgatar pecadores, Apocalipse 1 versículo 4, não é a história de um Deus que vai salvar todo mundo. Não é a história de um Deus que simplesmente passa a mão na cabeça quando a gente está fazendo coisa errada. De jeito nenhum. A história do Apocalipse aponta para um Deus que simplesmente se revela na história, se revela na Bíblia, se revela na criação, se revela através de Jesus Cristo. É um Deus que se sacrifica por amor. O versículo 4 diz que Jesus Cristo nos ama, não é? Mas o próprio Jesus Cristo vai dizer, em João capítulo 14, diz assim, olha o que está escrito, João 14, abra sua Bíblia, tá? João 14, diz assim, verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Essa expressão o amará aqui, ela está no futuro, mas aqui no capítulo 15, Jesus Cristo diz que o próprio Pai nos ama. O próprio Deus nos ama. E Romanos capítulo 5, vamos para Romanos capítulo 5. Se João escreveu que o próprio Deus nos ama, Romanos, Paulo vai dizer que Deus vai fazer questão de revelar-se para mim, ou revelar esse amor para mim. Jesus Cristo vem dar testemunho da verdade. A gente vai ler o texto já, né? E a verdade é que Deus é o Criador. A verdade é que Deus ama você. A verdade é que Deus está interessado em você. A verdade é que Deus quer salvar você. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 5. E ora, a esperança não confunde. O livro do Apocalipse é o livro da esperança. Revelação de esperança. Né? A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que Ele nos dá. 1 João, capítulo 5. Leia comigo, 1 João, capítulo 5. Versículos 5 e 6. 1 João, capítulo 5. A partir do versículo 6, digamos assim, né? Este é aquele que veio por meio da água, Jesus Cristo, né? E por meio do sangue, Jesus Cristo. E não somente com água, mas também com sangue. E o Espírito Santo é o que dá testemunho da verdade, porque o Espírito Santo é a verdade.
Então Jesus Cristo vem testemunhar a verdade de Deus. E o Espírito Santo, enviado por Jesus Cristo, depois que Jesus Cristo subiu para o céu, ele permanece na terra, dando testemunho da verdade. E que verdade é essa? A verdade é que Deus ama você, é que Deus criou você, é que Deus é o Criador, que Deus é o Senhor da história, que Deus é o Deus que, através da Bíblia, mostra que tem um final feliz para a gente. A mensagem do Apocalipse é a revelação de Deus. Deus se revela na criação, Deus se revela na história, Deus se revela na Bíblia, Deus se revela também através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo vem dar testemunho. Observe, abra sua Bíblia, João capítulo 18. A função de Jesus Cristo nesse mundo, o que foi que ele veio fazer aqui? João 18. Leia comigo. Pilatos está conversando com Jesus Cristo. Ele quer soltar Jesus Cristo, mas ele não vai poder soltar a Jesus Cristo. E aí, a partir do verso 37, disse-lhe Pilatos: logo você é rei? Respondeu-lhe Jesus Cristo: você está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. O Espírito Santo dá testemunho. O próprio Deus, ele dá testemunho também. Mas aqui diz que o Espírito Santo dá testemunho e Jesus Cristo dá testemunho da verdade. Aqui nós temos então já duas testemunhas. O próprio Espírito Santo, que é Deus, e Jesus Cristo. Trazendo revelação. Revelação de quem? Revelação de Deus. Revelando o caráter deste Deus, mostrando que Deus é amor. E esse Deus de amor criou o ser humano para ser feliz, criou o ser humano para viver eternamente, criou o ser humano para não ter problema nem doenças. Mas nós, que fomos criados perfeito ou reto, nos metemos em vários problemas porque usamos da nossa liberdade. Deus não interfere na nossa história, Ele quer participar da nossa história, mas se a gente deixar, vamos permitir Deus fazer parte da nossa história? Será que vamos deixar Deus ser o Senhor da nossa história? Ele não vai interferir na tua liberdade sem você abrir o coração para Ele. Aí, Hebreus capítulo 2, versículo 4, o próprio Deus, ele também é testemunha. Ele é quem começa, na verdade, trazendo a revelação para a gente. E aí diz, olha, dando Deus testemunho. Opa! O Espírito Santo dá testemunho da verdade, Jesus Cristo dá testemunho da verdade e agora o próprio Deus dá testemunho. Juntamente com os profetas, aí juntamente com a Bíblia, né? Juntamente com os profetas, Deus dá testemunho através de sinais, prodígios, milagres e distribuição do Espírito Santo, segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é destruir este mundo? Não tenho nada contra a ciência. Louvado seja Deus, porque os cientistas têm descoberto maravilhas. Remédios que antigamente as pessoas morriam de uma simples febre, morriam de uma virose. E hoje, graças à ciência, nós temos prolongado a vida na Terra, a vida humana, através das descobertas científicas. Mas quando se trata de assuntos espirituais e escatológicos, a ciência, ela fica perdida. E ela vai contra a vontade de Deus. Porque o Apocalipse começa dizendo que é uma revelação, é um testemunho. E agora, João aparece no Apocalipse capítulo 1 também como testemunha. João vai dar testemunho, né? João vai dar testemunho, diz aí no versículo 2.
o qual atestou pela palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Né? E aí, João também vai dar testemunho no versículo 9, diz assim, olha, versículo 9, eu, companheiro de vocês na tribulação e no reino e na perseverança em Jesus Cristo, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então aqui nós temos agora, observe, Deus dando testemunho de si mesmo, trazendo a revelação através da Bíblia, através da história, através da criação. Deus se revelando através da morte de Jesus Cristo, dando o seu Filho para o cumprimento de todas as profecias. Leia comigo Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Olha o que está escrito. Gálatas 4, versículo 4 diz assim, olha. Olha o que está escrito, Gálatas 4, 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para estavam condenados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esse é o Deus que o Apocalipse vai apresentar. Quando a Bíblia apresenta o Apocalipse capítulo 15, capítulo 13, capítulo 16, onde vai falar das pragas, do Armagedon, da guerra, vai falar da morte de pessoas, lá no capítulo 20, que vai ser queimada no lago que arde com fogo e enxofre. Aí já é a ação humana em rejeitar a graça oferecida por esse Deus de amor. O Apocalipse capítulo 1, na verdade, ele apresenta a graça redentora de Deus de forma extraordinária. Deus vai se revelar, e aqui nós podemos dizer que Deus é o primeiro missionário. O grande missionário da história é o próprio Deus. E lógico que Deus aqui, para alcançar o ser humano que transgrediu a lei, Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9, nós encontramos o Deus chamando o ser humano de volta. O Deus que poderia simplesmente esquecer este mundo, ele vai se tornar um mensageiro de esperança, um missionário da esperança. E aí o Apocalipse começa com essa mensagem de esperança. Esse Deus se revelando mais uma vez no final da história dessa terra, onde ele vai falar de 7 períodos da sua igreja, do seu povo neste mundo. E o que acontece com este povo? Os problemas, as dificuldades, as lutas e as vitórias, e a grande vitória do seu povo. Porque o remanescente será salvo. A Bíblia o Apocalipse termina com a salvação de um remanescente. Porque o Deus de liberdade dá direito do ser humano de também concluir a sua história. Deus não conclui a tua história, Deus conclui a história dessa terra. E a conclusão da história dessa terra é vitória para o povo de Deus. Daniel capítulo 7, versículo 25 e também 25 a 27 e também Apocalipse capítulo 19, versículos 5 a 10. Deus apresenta um povo vitorioso, salvo pela graça desse Deus amoroso. A graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens, diz o livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Deus dá testemunho, Jesus Cristo dá testemunho, o Espírito Santo dá testemunho e o ser humano é chamado a dar testemunho. Deus não trabalha sem a participação do ser humano. Deus não trabalha sem a minha participação, sem a tua participação. Deus conta comigo, Deus conta com você. Por quê? Porque quando eu dou testemunho, o texto aqui fala de um anjo, né? Eu não vou explicar essa questão desse anjo aqui. Mas eu quero dizer que a palavra anjo aqui, que é mensageiro, na verdade, eu quero pensar em João aqui. E quero dizer para você que ao citar o anjo, ao citar João, ao citar Jesus Cristo, ao citar o próprio Deus, ao citar o Espírito Santo, uma coisa que é certa, uma verdade que é absoluta.
é que o céu está todo empenhado na tua salvação. Agora, Deus não trabalha a salvação sem a participação do ser humano. Deus conta comigo, Deus conta com você. Por isso João dá testemunho. O ser humano também é uma testemunha da verdade de Deus. E João está preso na ilha de Patmos. Por quê? Por que João está preso na ilha de Patmos? Por causa da palavra e por causa do testemunho. Porque o cristão, na verdade, o cristão convertido, transformado pela graça de Jesus Cristo, ele é um problema para a sociedade. Ele é um incômodo à sociedade. Diz o livro de Pedro que quando você é uma pessoa santificada pelo Espírito Santo, que vive na palavra, que obedece à palavra, você condena aqueles que estão lá fora. Por quê? Ele vai ver boas obras em você e eles vão se sentir condenados. Então você vai dar testemunho. A tua vida tem que ser um testemunho de que Deus transformou você e de que você vive uma vida de santificação e obediência à palavra. João foi preso na ilha de Patmos por quê? Porque ele estava dando testemunho da verdade. E nada podemos contra a verdade. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo e amiga, Deus tem sido glorificado através do teu testemunho. Aliás, o próprio Deus diz que você foi escolhido pelo próprio Deus com esse propósito. Leia comigo Romanos, capítulo 8, versículo 28. Está escrito que Deus chamou você para esse propósito. O propósito de dar testemunho da verdade, de glorificar a Deus na sua vida. Romanos, capítulo 8, versículo 28 está escrito. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para um propósito. E qual é o grande propósito de Deus para mim e para você? Não é destruição, não é caos, como a ciência diz. Leia comigo Isaías capítulo 43, verso 7. Isaías, qual é o grande propósito de Deus para mim e para você? Isaías 43, versículo 7 está escrito: todos aqueles que são chamados. O Romano falou que você foi chamado para um propósito. E qual é o propósito de Deus? Chamado pelo meu nome, eu os criei para me glorificar. Eu os formei, eu os fiz. Versículo 11 agora. Diz assim: eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. Agora leia comigo o versículo 10. Vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor Deus dos exércitos, o meu servo que eu escolhi, para que vocês saibam e creiam e entendam que eu sou Deus e que antes de mim não existiu nenhum outro Deus e depois de mim não haverá. Então, Deus dá testemunho de si mesmo, Ele envia essa revelação, esse testemunho, através da Bíblia, através da história, através de Jesus Cristo. E agora Ele quer se revelar ao mundo todo e ao universo através de você. Você também foi chamado para ser testemunha. João dá testemunho. E Paulo vai dizer que eu e você recebemos um ministério da parte de Deus: reconciliar o mundo com o próprio Deus. Leia comigo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Ou é 21? Vamos lá, 2 Coríntios 5, versículo 21. Não, é verso 20 mesmo. De sorte que somos embaixadores de Jesus Cristo, se Deus nos exortasse por intermédio dele, por intermédio de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, rogamo-vos que vos reconcilieis com Deus. Diz aí o versículo 19 que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, nós somos chamados por Deus para também ser testemunhas da verdade. E nós vamos dar testemunho da verdade
aceitando o caminho de Deus, aceitando a verdade de Deus como verdade absoluta, a verdade incondicional, porque Deus é um Deus de verdade, Deus nos ama incondicionalmente e Ele quer nos dar a vida eterna e Ele quer nos fazer instrumentos dEle para se revelar ao mundo. Deseja você hoje ser uma testemunha de Deus? Apocalipse capítulo 1, versículo 2, versículo 4, fala da testemunha. E fala do testemunho no versículo 9. A Bíblia toda fala que Deus dá testemunho. Deus é o grande missionário, mas Ele quer fazer de você também um grande missionário. Deus tem uma missão para você. Revelar Deus através da sua vida para outras pessoas. Sua vida revela Deus. Você vive para a glória de Deus. Se o seu desejo é ser uma testemunha da verdade, viver pela verdade e para a verdade, que é o próprio Deus, ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, porque a tua criação revela o teu amor. A história revela a tua bondade. E a Bíblia revela o teu plano de felicidade para todos nós. E obrigado porque em Jesus Cristo o Senhor se revelou. Jesus Cristo disse em João capítulo 17 que o Senhor foi glorificado nele e foi glorificado através do seu sacrifício na cruz. Para que todos nós que assistimos essa mensagem sejamos alcançados por esta graça e nos tornemos agora instrumentos do Senhor, testemunhas do Senhor para levar o Evangelho a outros e salvar muita gente. Pai, permita-nos que sejamos a luz do mundo e o sal da terra. Permita-nos que sejamos testemunhas verdadeiras do Senhor, como diz Provérbios 28, versículo 9. Pai, ajude-nos a dar testemunho da verdade. Nós o adoramos no poder do Espírito Santo, agradecidos em Jesus Cristo. Amém.